Depois de quase 5 anos sem nenhum filme novo de One Piece nos cinemas, a franquia acabou de soltar uma bomba. Não é somente um filme, são 2, e um deles promete finalmente contar na tela grande a guerra mais escondida e mais importante de toda a história de One Piece. Uma guerra que moldou o destino de personagens como Shanks, Barba Negra e o próprio Rei dos Piratas. Fica até o final que eu vou te explicar exatamente o que foi confirmado, o que ainda é mistério e por que isso pode mudar a forma como a gente enxerga a história inteira. Mas antes de começar esse vídeo, se você já curtiu o tema desse vídeo, se você curte One Piece, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e também se torna um membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e acesso antecipado a todos os vídeos que saem aqui no Reinado Nerd. Mas agora, bora para essa notícia. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. No último domingo, dia 23 de agosto, aconteceu o One Piece Day 26. Um evento anual que reúne os maiores anúncios da franquia direto de Shiba, no Japão. E olha, o evento já vinha forte. Primeiro saiu o resultado da segunda enquete mundial de popularidade, com Luffy confirmado como o personagem favorito dos fãs pelo mundo todo. Depois vieram novidades do elenco do live action, com atores revelados para viver Koza, Pel, Toto e Shaka na próxima temporada, que vai adaptar o arco de Alabasta. Só que tudo isso foi só o aquecimento. A produtora guardou a maior surpresa para o final da transmissão. E foi aí que veio o anúncio que ninguém esperava. Não um, mas 2 filmes novos confirmados para a franquia. Para você entender o tamanho disso, desde 2022 os fãs não recebiam nenhum filme novo. O último foi o One Piece filme Red, que se tornou o maior sucesso de bilheteria da história da franquia, arrecadando mais de 2 bilhões de ienes só no fim de semana de estreia no Japão, com mais de 1,5 milhão de espectadores nos primeiros dias. Depois disso, silêncio total. E existe um motivo concreto para essa espera ter pesado tanto. Desde o ano passado, a própria produção do anime reduziu o ritmo. A Toei passou a lançar só 26 episódios por ano, bem abaixo do histórico de quase uma emissão semanal desde a estreia em 1999. A produção chegou até a ficar completamente parada entre janeiro e março desse ano, voltando só em abril com o início do arco de Elbaf. Ou seja, menos anime no ano, 0 filme novo há 5 anos. É exatamente esse vácuo que faz o anúncio de agora pesar tanto, porque são 2 projetos ao mesmo tempo, quebrando de uma vez esse silêncio todo. O primeiro filme se chama One Piece Film Gold Valley, com estreia marcada para o verão japonês de 2027. E esse já nasce diferente de tudo que a franquia fez até hoje. Os filmes anteriores, como Red, Stampede e Gold, sempre contaram histórias paralelas, sem impacto direto na trama principal do mangá. Gold Valley rompe com esse padrão. Pela primeira vez, um filme vai adaptar diretamente um evento que já aconteceu dentro da história oficial, contando todos aqueles acontecimentos pelo próprio Oda. A data de lançamento também não foi escolhida à toa. 2027 marca os 30 anos de serialização do mangá original e o filme parece ter sido pensado exatamente como o grande presente de aniversário da franquia. Como a história se passa décadas antes de Luffy sequer zarpar, a expectativa entre os fãs é que os Chapéus de Palha nem apareçam como protagonistas dessa vez. Mas isso ainda é uma adaptação baseada na linha do tempo e não algo confirmado oficialmente pela Toei. Mas afinal, do que se trata esse tal incidente de Gold Valley? Se você é inscrito antigo aqui no canal, ou se você acompanha One Piece, você já sabe. Mas para quem caiu de paraquedas, segundo o mangá, isso aconteceu 38 anos antes da história atual, numa ilha que hoje nem existe mais nos mapas do mundo. Nessa ilha, os nobres mundiais, a elite mais poderosa e mais corrupta do governo mundial, cometeram atrocidades tão graves que acabaram chamando a atenção de gente que normalmente jamais se uniria.
De um lado, Hawks de Shebeck e a sua tripulação, considerada uma das mais aterrorizantes já vista nos mares, e do outro, uma aliança improvável formada por Gold Roger, o futuro rei dos piratas, e Monkey D. Garp, o herói da marinha. Dois lados que normalmente estariam em guerra entre si, unidos contra um inimigo comum. Esse confronto é tão importante que ajudou a moldar o equilíbrio de poder que existe até hoje no mundo de One Piece, e não para por aí. Essa mesma ilha é, dentro da história, confirmada como local de nascimento de Shanks e do seu irmão gêmeo, Fingerland Shamrock, além de ter sido o berço de Marshall D. Teach, o Barba Negra, que o próprio mangá já confirmou ser o filho de Rocks de Shebeck. Ou seja, esse não é um evento qualquer do passado, é a raiz confirmada de boa parte dos personagens mais poderosos da história atual. Só que existe um detalhe, você não precisa nem esperar até 2027 para ter os primeiros vislumbres desse evento. O próprio anime, que já está no meio do arco de Elbaf agora, já começou a abrir essa porta. O episódio 1130 trouxe o primeiro preview visual do incidente de Gold Valley dentro da própria série, com um Garp mais jovem, um Barba Branca ainda no início da carreira, Puma e Ivankov em meio à destruição, e o nobre mundial Jai Garcia Saturn confrontando um jovem Puma. Isso significa que o filme de 2027 não vai chegar do zero. Ele vai chegar depois de o próprio anime já ter pintado essas sementes, aumentando ainda mais a expectativa de ver esse confronto completo, com produção de cinema e na tela grande. E Gold Valley não veio sozinho. Junto com ele foi revelado um segundo filme chamado One Piece Film Bad, previsto para 2029, ano que marca os 30 anos do anime e não do mangá. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque sobre esse filme praticamente nada foi revelado. Nenhum detalhe de enredo, nenhum personagem confirmado, nem sequer se ele vai fazer parte da história canônica. A única coisa que se sabe é o título, e mesmo assim tem um detalhe curioso. A arte do logo foi desenhada pelo próprio Eiichiro Oda, incluindo o D maiúsculo no meio do nome. A mesma letra que carrega um peso enorme dentro da história, presente em nomes como Monkey de Luffy e Go de Roger. Não à toa, uma parte dos fãs já está especulando se Bad seria um anagrama, escondendo alguma palavra ou pista dentro do próprio título. Mas é importante deixar bem claro, isso até agora é só teoria, nada disso foi confirmado pela produção. E isso levanta uma pergunta que nem imprensa especializada internacional conseguiu responder ainda. Os dois filmes têm alguma ligação direta entre si ou são só dois projetos separados, cada um comemorando um aniversário diferente da franquia? Por enquanto, essa é uma incógnita real. Pode ser que Bad continue de alguma forma a história de Gold Valley, conectando as duas. Ou pode ser que sejam duas homenagens completamente independentes, um pro mangá, outra pro anime. O que se sabe com certeza é que nenhum diretor ou equipe de produção foi anunciado ainda para nenhum dos dois filmes, e o teaser revelado no evento mostrou apenas os títulos, sem nenhuma cena animada. Mas com certeza já foi suficiente para deixar nossa expectativa lá no alto. E é aqui que tudo se conecta. A franquia não está só lançando mais um filme para faturar em cima do nome One Piece. Ela está pela primeira vez levando para o cinema a origem de boa parte do poder que conhecemos hoje. A guerra que aproximou Roger e Garp, que separou Shanks do seu irmão gêmeo, que colocou um recém-nascido Barba Negra no meio do caos, e o anime já começou a mostrar os primeiros fragmentos disso, enquanto o filme promete completar o quadro inteiro. Ao mesmo tempo, a franquia deixa um mistério proposital, guardado a 7 chaves, para manter todo mundo de olho até 2029. Ou seja, 2027 vai te mostrar de onde veio o poder, e 2029 promete te mostrar para onde ele ainda pode ir. Antes desse vídeo continuar, deixa eu te contar uma coisa rápida. Você já pensou em ganhar em dólar com o YouTube, mas trava porque não quer aparecer? Eu te entendo. Eu também não apareço em vários dos meus canais, e mesmo assim, eles geram renda pra mim todo mês em dólar. Eu reuni tudo isso em um método passo a passo. O canal em dólar sem aparecer. Nicho, roteiro, consistência, monetização, tudo que eu aplico de verdade. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou se preferir, escaneie esse QR Code que tá aparecendo agora aqui na tela. E olha,
olha, por menos do que você paga num lanche, você tem acesso a esse método completo. Garante o seu agora. Mas agora eu deixo com vocês. O que vocês acham desses filmes? O que vocês acharam dessa notícia? E o que você acha que vai rolar nesse segundo filme em 2029? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês e a gente continua debatendo e conversando sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar teu like e clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela e continua maratonando o Reinado Nerd. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.